Estou aqui de volta para conversar com vocês, continuar aquela conversa, na verdade, né? Continuar aquela conversa sobre a poesia simbolista, agora falando do simbolismo no Brasil. Beleza? Galera, o simbolismo no Brasil, ao contrário do que aconteceu na Europa, ele vai ser bastante abafado pelo parnasianismo. Lá na Europa, o simbolismo foi quem dominou. Aqui no Brasil aconteceu o contrário. Aqui no Brasil, a gente tem o parnasianismo como grande destaque, como queridinho da crítica. E o simbolismo ele aconteceu assim, ele se esforçou muito para acontecer. Ele vai ser fortemente abafado pelo parnasianismo. O parnasianismo que falava muito sobre as elites, né? Era uma poesia que trazia aquele status de culto para a elite brasileira. O simbolismo no Brasil, ele vai ter dois grandes nomes. Dois grandes nomes. Um dele, Cruz de Souza, o outro, Alfonso de Guimarães. Galera, então a gente precisa conversar um pouquinho sobre cada um deles. O Cruz de Souza, o Cruz de Souza era negro e ele vai sofrer durante toda a sua vida por conta do preconceito racial. Ele vai sofrer muito durante toda a sua vida e ele vai trazer uma poesia extremamente reflexiva. Reflexões filosóficas, reflexões de cunho existencial. A poesia do Cruz de Souza é uma poesia extremamente filosófica, questionadora sobre quem somos, por que estamos aqui, toda aquela profundidade existencial vai estar contida dentro da poesia do Cruz de Souza. Poesia essa que vai ter uma sonoridade extremamente marcante, vai ter uma sonoridade muito forte. Vai ter uma sonoridade bem marcante. É uma poesia recheada de aliterações, de repetição de sons consonantais, galera. E o Cruz de Souza, ele vai falar bastante. Lembra que a poesia simbolista, uma poesia que traz pra gente a ideia de transcendência e a ideia de ser uma poesia fortemente sensorial? A poesia do Cruz de Souza vai ter o uso constante da cor branca. Referências constantes à cor branca. Porque o branco vai simbolizar dentro da poesia a paz, a plenitude, a tranquilidade. Aquele ideal de estar de pureza. O branco simboliza a pureza. Então ela vai ser extremamente marcante dentro da obra do Cruz de Souza. As pessoas vão questionar, como assim você negro, você que sofre com o racismo, falando da cor branca dessa maneira. Mas aí eu quero que vocês se lembrem de uma coisa. Cruz de Souza, ele inclusive falava bastante sobre os direitos do negro na sociedade, ele vai contestar, mas a nossa poesia, a poesia simbolista, é uma poesia transcendental. Não nos importamos com o mundo material, não nos importamos com o mundo físico. É a libertação do espírito o grande destaque. Beleza? Então, galerinha, ainda sobre o Cruz de Souza, ele vai ser um bom exemplo daquilo que eu comentei sobre alguns poetas manterem o ideal parnasiano de forma, o uso do soneto. A obra do Cruz de Souza vai se basear fortemente em sonetos.
uso constante de sonetos, e dentro das suas obras, vamos ter duas obras, que são as duas obras lançadas, que inclusive inauguram, que marcam o início do período do simbolismo no Brasil, que são as obras Missal e Broquéis. Missal, que é uma obra em prosa, e Broquéis, que é uma coletânea de poesias. Então, essa é a ideia inicial da obra do Cruz de Souza. Cruz de Souza, filho de pai e mãe escravos, mas por conta da lei do ventre livre, lembra? Por conta dessa lei, ele não vai nascer escravo e ele vai ser adotado por um militar de alta patente. Esse militar que vai dar toda a educação, vai dar todo o preparo possível para Cruz de Souza, mas Cruz de Souza vai passar toda a sua vida sofrendo por conta do racismo. Vai chegar a se casar, ter filhos, seus filhos morrem por conta da tuberculose, sua mulher enlouquece, então ele tem uma vida muito sofrida e ele vai transferir toda essa dor para dentro da sua poesia. A dor existencial, a dor que ninguém consegue sentir. Ele vai tentar trazer tudo isso para dentro da sua poesia. Sobre Cruz de Souza, eu quero que a gente já dê uma olhadinha em umas questões ou outras, para que a gente procure algum detalhe, para que a gente revise algumas coisas, belezinha? Vamos lá para o slide. Galera, toda questão que a gente resolve aqui está no nosso material. Você pode procurar, a gente tem o link nas nossas páginas, ou você pode entrar aí direto, www.tudomastigado.com.br. Essas questões que a gente resolve, que a gente discute, e várias outras questões são no nosso material, e certamente vai ser de grande ajuda para você estar se preparando da melhor maneira possível para o Enem, beleza? Então dá uma olhadinha lá. Vamos lá. Aponte a alternativa correta. Em Cruz de Souza, a forma guarda o apuro parnasiano. Putz, galera, verdade, né? Mas vamos dar uma olhadinha. Às vezes tem umas questões assim que tem uma informação e a outra traz mais informações ainda, a gente fica meio na dúvida. A poesia de Cruz de Souza é predominantemente otimista e superficial, profunda e extremamente e traz o pessimismo, né? A gente tem todo esse pessimismo existencial dentro do simbolismo. Em Cruz de Souza encontramos poesia desleixada sem apuro formal, o apuro formal de um parnasiano, galera. O simbolismo tem seu início em 1893 com a publicação de duas obras de Alfonso de Guimarães. Duas publicações de Cruz de Souza, Missal e Broquéis. Cruz de Souza, devido à sua forte espiritualidade, nunca abordou a angústia sexual. Ele trata dessa angústia sexual dentro de sua obra, sim, galera. Então, em Cruz de Souza, a forma guarda o apuro parnasiano. Cruz de Souza vai se utilizar de sonetos aos moldes parnasianos, né? O soneto, contagem de sílabas perfeitas, beleza? Vamos que vamos. Olha, questãozinha do Enem. Vida obscura. Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, ó ser humilde entre os humildes seres. Embriagado, tonto de prazeres, o mundo pra ti foi negro e duro. Galera, você observa aí toda a questão da dor existencial, muito presente dentro da obra do Cruz de Souza, e a utilização das cores, né? O mundo para ti foi negro e duro. Atravessaste no silêncio escuro a vida presa a trágicos deveres e chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Ninguém te viu o sofrimento inquieto, magoado, oculto e aterrador, secreto que o coração te apunhalou no mundo. Mas eu que sempre te segui os passos, sei que a cruz infernal prendeu-te os braços e o teu suspiro como foi profundo. Cruz de Souza. Com a obra densa e expressiva no simbolismo brasileiro, Cruz de Souza transpõe para o seu lirismo uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. No soneto, essa percepção traduz-se em... Galera, observa aqui, especialmente nas duas primeiras estrofes, que ele está falando de um sofrimento único e que ninguém pôde sentir essa dor, que o mundo para ti foi negro e duro. Ninguém te viu o sofrimento inquieto, atravessaste no silêncio escuro a vida presa a trágicos deveres.
a questão de sua cor, o sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação, que é a grande marca da obra do Cruz de Souza. Ele traz esse lado de sua vida para dentro de sua poesia. Beleza? A crítica constata nas metáforas simbolistas de Cruz de Souza a obsessão pela cor branca. E, curiosamente, todos esses itens que a gente tem respondido, o item correto é o item A, né? Coincidência. Beleza? Então, galera, volta aqui comigo. Você, então, Cruz de Souza vai ser esse poeta, o mais importante poeta do nosso simbolismo. Beleza? Que são as suas principais características. Você percebeu a questão do sofrimento, da solidão, como ninguém compreende a dor desse ser humano. Mas Cruz de Souza, como eu comentei, não foi o único. Ainda tínhamos Alfonso de Guimarães. E Alfonso de Guimarães, ele tem uma maior liberdade formal. Ele vai ser o outro exemplo daquilo que eu comentei com vocês no quadro passado. Ele vai trazer uma maior liberdade formal. Ele vai se arriscar em outras formas. Ele não vai ficar preso ao soneto. Ele não vai ficar preso ao soneto. E galera, o negócio é o seguinte. Alfonso de Guimarães, ele vai perder sua noiva. Ele era noivo de uma moça chamada Constança, por quem ele era estupidamente apaixonado. Ela vai adoecer, ela vem a morrer. E a morte passa a ser o grande destaque de toda a obra de Alfonso de Guimarães. A morte, a ideia da perda da mulher amada. Então a gente vai ter aqui o ideal da morte. E ele vai apresentar essa morte, esse ideal de morte, por meio de sofrimento e resignação. Ele sofre, é triste, é a saudade, a dor, a perda da mulher amada, mas ele aceita, porque esse ideal da morte a gente vai encarar ele como o sofrimento, mas o sofrimento para quem? O sofrimento para o poeta, o sofrimento para esse eu lírico que continua nesse mundo. Sua amada, que deixou esse mundo, ela se libertou, ela está acima de nós, seu espírito pôde voar. Então, ao mesmo tempo que ele traz o sofrimento, ele vai trazer esse forte ideal da poesia ritual. Sua poesia é um louvor ao espírito de sua amada. A sua poesia aceita, põe ele em contato com algo que está acima dele. Então, galerinha, a gente observa que essa ideia da morte vai estar constantemente presente dentro da obra de Alfonso de Guimarães, que vai se organizar em obras como o Centenário das Dores de Nossa Senhora, Centenário das Dores de Nossa Senhora e também Kyriale. Belezinha? Então, sobre Alfonso de Guimarães, eu quero mostrar um trechinho para vocês, o trechinho de um poeminha. Vamos lá, vem no slide comigo. Bora lá. Questão 4. Hão de chorar por ela os cinamomos, murchando as flores ao tombar do dia, dos laranjais hão de cair os pomos, lembrando-se daquela que os colhia. Então, galera, não tem nem o que discutir aí. Ele, novamente, ele vai estar trazendo esse ideal
dessa que não está mais aqui. A morte de sua amada, a morte da mulher amada, vai ser a marca maior dentro da poesia de Alfonso de Guimarães, que é justamente o que o item quis saber de você. Uma das linhas temáticas da poesia de Alfonso de Guimarães, como se observa no exemplo, é a amada morta, a morte da mulher amada. Beleza? Vem cá, galera. Olha para mim aqui, rapidinho. Parnasianismo e simbolismo são temas comuns no Enem. O Enem tem certo apreço por essas tendências. Nos últimos 6 anos, um único ano não houve uma questão ou de parnasianismo ou de simbolismo. Beleza? Então, dá uma olhadinha, são questões tranquilas, a gente consegue observar, ler, interpretar, sabemos as características, a gente pode revisar essas aulas aí, tá lá no nosso canal, você depois pode ver quantas vezes você quiser. Beleza? Galera, foi um prazer, tô indo nessa, boa noite, até mais!